Você acorda em uma manhã quente de verão, menos. Mas não é 2026, é Roma, e a cidade respira como um organismo gigante. O cheiro do pão fresco se mistura ao odor da água quente nas termas. Carroças rangem nas ruas de pedra antes do sol nascer. Vendedores gritam ofertas nas ruelas. E ao longe, no horizonte, aquedutos desenham arcos sobre colinas. Aqui vivem perto de 1 milhão de pessoas. Imagine a cena como um filme de sentidos. Panos coloridos pendurados nas janelas das insulae. Crianças correndo entre barracas de especiarias, o som ritmado dos martelos nas oficinas, a conversa grave dos escravos que puxam pedras para erguer uma nova fachada. Tudo funciona menos de modo impressionante e também de modo precário. Se essa viagem no tempo está mexendo com sua curiosidade, inscreva-se para continuar explorando como a grandeza que você está vendo nesta manhã. Impressionante. Também carregava fissuras que, ao longo dos séculos, ajudaram a minar a própria cidade. Você caminha pelas ruas e precisa entender como Roma vivia no seu auge, para compreender as sementes da sua ruína. Vamos olhar bloco por bloco, como se abríssemos cada mecanismo dessa enorme máquina urbana. As insulae, prédios de apartamentos, se erguem em blocos compactos. Você mora num desses andares. A vida doméstica é uma mistura de engenhosidade popular e risco. Muitos apartamentos eram construídos em madeira e tijolo, ocupando andares superiores mais baratos, sem elevador, com escadas íngremes. A densidade é enorme. Incêndios e desabamentos são ameaças reais. Ao mesmo tempo, o cotidiano é vibrante. Termopolia, pequenos estabelecimentos que vendem comida pronta, incense de fregueses. Pias e balcões testemunham conversas, e o mercado local garante acesso a produtos de várias partes do império. Água é poder. E também uma dívida. Os aquedutos, obras de engenharia que funcionavam por gravidade, traziam água de nascentes distantes até a cidade. Esses sistemas abasteciam termas, fontes públicas, latrinas e algumas casas abastadas. Sem eles, a vida urbana nas dimensões de Roma seria impossível. A cidade consumia, em escala, milhões de litros de água por dia. A cloaca máxima menos o grande esgoto drenava as águas urbanas, evitando inundações e reduzindo doenças em certa medida. Ainda assim, depender de sistemas cuja manutenção exigia pedreiros. Ótimos projetistas e gastos constantes criavam um passivo. Aquedutos precisam de limpeza. Tubulações sofrem incrustações. Arcos exigem fundações fortes. Um sistema que entrega tanta água também precisa ser conservado com regularidade e recursos. Os banhos públicos são o coração social. As termas, aquecidas por hipocaustos sistemas de aquecimento por baixo do piso, que distribuíam calor por condução, não são apenas locais de higiene. São praças de encontro, centros de negócios e política cotidiana. Você passa horas ali. A água morna, o vapor, as salas de conversa, mas hipocaustos e sistemas de aquecimento consomem combustível e exigem manutenção especializada. Cada complexo termal é, em grande parte, uma fábrica de calor, cujo funcionamento permanente depende de atenção constante. A economia que sustenta esse cotidiano é global para os padrões da época. O sistema da anona menos o fornecimento público de trigo e grãos garantiu por séculos que parcelas significativas da população recebessem pão a preços subsidiados. Em certo momento, estimativas ligadas à administração urbana apontavam para a cobertura de centenas de milhares de cidadãos com acesso ao grão por vias públicas. A transcrição que usamos como base indica cerca de 200 mil beneficiários em processos de distribuição direta. Essa dependência de fornecimento massivo de alimentos transformou o grão em arma política, em obrigação fiscal. O Estado precisava garantir chegadas regulares de navios carregados de cereais, sobretudo do Egito e do norte da África, para evitar fome em Roma. Visualize a viagem do pão. Navios carregados saem de portos do Mediterrâneo, atravessam rotas comerciais, que apesar de bem estabelecidas, eram vulneráveis a tempestades, pirataria e guerras. O porto de Ostia é a porta de entrada. Armazéns e granários esperam a descarga. A efeméride prática, aqui, é que a cidade não era autossuficiente. Sua escala exigia logística longa e cara.
Quando o fluxo de grãos era interrompido, as consequências eram rápidas e políticas. Trabalhar era uma realidade diversa. Escravos e trabalhadores livres ocupavam oficinas de todo tipo, menos moinhos, fornos, tinturarias, fundições, carpintarias. A economia romana dependia intensamente da mão de obra não remunerada. Estimativas indicam que a proporção de escravos poderia chegar a 30-40% em algumas regiões urbanas e rurais, uma força de trabalho que sustentava a produção e luxo, mas que também comportava um custo oculto. Escravidão significava menos pressão para desenvolver certas formas inovadoras de trabalho assalariado e tecnológica em outros setores. Significava dependência de conquista e de comércio de pessoas como recurso. Havia também escravos qualificados que atuavam como administradores, professores e artesãos. A complexidade do sistema escravista era tal que a economia inteira se apropria de sua existência. As grandes obras públicas são o rosto visível do poder imperial. O uso do concreto romano possibilitou cúpulas, arcos e estruturas de grande escala, menos o Coliseu, por exemplo. Acomodava dezenas de milhares de espectadores para jogos e espetáculos, servindo não só à diversão, como à estabilidade política por meio do famoso pão e circo. Construir esses monumentos exigia enorme investimento inicial: pedra, metal, transporte, mão de obra. Mas erigir não basta menos a manutenção, era contínua. Telhados precisam ser repostos, arcadas consertadas, sistemas de drenagem limpos. Muitas dessas obras, quando vistas isoladamente, impressionam. Quando vistas em perspectiva, revelam um compromisso permanente de recursos. O custo de manter monumentos públicos e infraestrutura viária, menos estradas, pontes, portos, aquedutos, menos crescia com o tempo. Entre cultura e política, o espetáculo era político. O oferecimento de espetáculos gratuitos, distribuição de trigo e entretenimentos massivos criavam um contrato entre governantes e governados. Em troca da manutenção da ordem e da legitimidade, o Estado assumia o papel de provedor. Essa política funcionou para consolidar impérios por longos períodos, mas criou expectativas e dependência. O eletrocardiograma social marcava: quanto maior a concessão, maior a dependência. Uma economia que sustenta grandes distribuições públicas precisa de receitas estáveis. E receitas estáveis dependem de fronteiras seguras, de impostos e de uma máquina estatal eficiente. Saúde pública e saneamento eram avanços notáveis, mais limitados. As latrinas públicas, as redes de água corrente e a cloaca máxima reduziam certo nível de risco sanitário. Mas as taxas de mortalidade infantil permaneciam altas e doenças infecciosas circulavam com facilidade. A medicina romana tinha conhecimento prático, menos cirurgias, técnicas de trauma, práticas higiênicas pontuais, menos, mas faltavam remédios eficazes para muitas doenças contagiosas. Em conjunto, demografia e saúde moldavam a capacidade de regeneração da população. Quanto mais perdas, mais pressão sobre reprodução e recrutamento de mão de obra. A comunicação e a logística imperiais impressionam. Estradas pavimentadas conectavam cidades. O cursus público, sistema postal e de transporte oficial permitia que ordens percorressem longas distâncias. Ainda assim, essa eficiência também tinha limites. Manter estradas exige conservação constante, especialmente em áreas mais remotas. O transporte de cargas pesadas por terra é caro e lento, e as comunicações, embora rápidas para a época, jamais foram instantâneas. O centro do império podia emitir ordens, mas executar custos operacionais enormes. Chegamos ao pivô analítico. A grandeza técnica convivia com fragilidades que, acumuladas ao longo de séculos, corroeram parte da capacidade de recuperação do sistema. Não existe uma única causa definitiva para a queda do Império Romano. Historiadores sugerem uma tapeçaria de fatores, que, entrelaçados, foram decisivos. Vamos desmontar as linhas principais e ver como cada uma contribuía para a erosão do poder. Primeiro, dependência logística. Uma cidade de 1 milhão de habitantes é, em si, um problema de abastecimento. A anona e os fluxos de grãos, vindos de regiões como o Egito e o norte da África, eram vitais. Quando você depende de navios que cruzam o Mediterrâneo para alimentar multidões, qualquer perturbação, guerra, má colheita, pirataria menos, tem impacto direto. Além disso,
Transporte marítimo demanda infraestruturas portuárias e armazenagem adequadas. Custos e perdas por perecibilidade afetam reservas. Com o tempo, pressões externas e internas sobre as rotas comerciais tornaram esse sistema mais frágil. Segundo, custo de manutenção crescente. Erguida por concreto que resistiu ao tempo, Roma demanda conservação constante. Aquedutos precisam de reparos. Cloacas devem ser desobstruídas, hipocaustos reativados, estradas recapeadas. Cada geração herda o gasto de suas predecessoras. À medida que as fronteiras se militarizam e a economia enfrenta desafios, a alocação de recursos para a manutenção civil pode diminuir em favor de gastos militares ou de consumo político imediato. Obras públicas custam menos para construir do que para alimentar indefinidamente. Terceiro, a dependência de uma economia baseada em trabalho escravo. Uma taxa estimada de 30-40% de população em condição de escravidão significa produção abundante, mas também reduz a pressão interna por inovação laboral. Além disso, a escravidão é uma estrutura baseada em conquista e comércio de seres humanos. Com menos conquistas, o suprimento de escravos pode cair, escasseando a força de trabalho que sustentava latifúndios e ofícios. A economia baseada em grande escala de trabalho forçado é vulnerável a alterações prolongadas na dinâmica militar e demográfica. Quarto, desigualdade social e dependência política do pão e do espetáculo. O subsídio ao trigo e a espetáculos criaram um pacto e estabilidade em troca de provisões. Mas isso também significava que o imperador e a administração central eram responsabilizados por necessidades imediatas, criando incentivos para a política de curto prazo. À medida que as receitas encolhiam menos por declínio econômico, perda de províncias ricas ou evasão fiscal, o Estado precisava escolher entre reduzir provisões, o que inflamaria descontentamento urbano, ou aumentar impostos, o que poderia sufocar a economia. Quinto, pressões externas e militarização das fronteiras. Embora não sejam a única causa, as ameaças nas fronteiras do Império exigiram deslocamento de recursos consideráveis. A defesa de longas linhas fronteiriças, do Reno ao Danúbio, do deserto ao mar, representava custos humanos e financeiros enormes. À medida que regiões fronteiriças se tornavam mais instáveis, tanto a segurança quanto a capacidade de arrecadar impostos locais diminuíam, criando um ciclo perigoso. Sexto, desgaste institucional e corrupção. A burocracia que gerenciava o império era vasta. Cobranças fiscais, distribuição de grãos, logística naval, manutenção de estradas e aquedutos. Tudo exigia funcionários, impostos e supervisão. Corrupção e má administração drenavam recursos e minavam a confiança nas instituições. Se os recursos são desviados ou mal aplicados, a capacidade real do Estado de manter serviços públicos se reduz. Sétimo, demografia e saúde. A média de mortalidade infantil alta, surtos epidêmicos e pressões demográficas afetavam a base populacional necessária para mão de obra, recrutamento militar e consumo. Uma população que cresce menos ou encolhe tem menor resiliência frente a choques combinados. Essas linhas se reforçavam mutuamente. A dependência de grãos importados aumentava a necessidade de receita. Para manter a receita, era preciso segurança nas fronteiras e boa administração. Para manter a segurança, era preciso homens e recursos. Para ter homens, era preciso população saudável e condições econômicas minimamente estáveis. A engenharia era magnífica, menos aquedutos, hipocaustos, concreto menos, mas engenharia não cria automaticamente instituições que sustentem a manutenção, a justiça fiscal ou a mobilização eficiente de recursos. Considere um exemplo hipotético, mas plausível à luz das condições. Uma má colheita importante em uma das províncias produtoras, combinada a uma interrupção parcial das rotas marítimas por conflitos locais, reduziria o fluxo de trigo. A nona teria de racionar ainda mais, aumentando o descontentamento urbano. Ao mesmo tempo, uma fronteira pressionada exigiria deslocamento de tropas e fundos. A administração poderia responder elevando impostos, mas isso reduziria a atividade econômica, diminuindo ainda mais a arrecadação. Em cadeia,
Menos manutenção para aquedutos e estradas significa que a infraestrutura que sustenta comércio e abastecimento enfraquece, retroalimentando a crise. Nenhuma dessas etapas implica que uma causa única derrubou Roma. Antes, é a soma de todas que fragiliza o sistema. Há também um aspecto cultural e sociopolítico. Políticos imperadores lidavam com a necessidade de manter a imagem e a legitimidade. Investir em monumentos grandiosos e espetáculos era uma maneira de demonstrar poder e assegurar apoio popular. No curto prazo, funcionava. No longo prazo, porém, o equilíbrio entre prestígio e sustentabilidade, às vezes, se inclinava demais para o primeiro. Construir o Coliseu é algo que enche a cidade de orgulho. Assegurar que ele continue a ser limpo, seguro e servido por profissionais é uma tarefa perpétua. Voltando aos elementos técnicos que admiram até hoje, o hipocaustum, por exemplo, é uma solução engenhosa de aquecimento que permite confortos em grande escala. Mas em escala de império, cada hipocaustum de cada balneário exige carvão, lenha ou outro combustível e trabalhadores para operá-lo. O que hoje se aprecia como invenção genial, amanhã solicita custos. Os aquedutos, que levavam milhões de litros, são símbolos de sucesso. A cloaca máxima, símbolo de saneamento. E, ainda assim, todos são sistemas que não se governam sozinhos. Ao pensar em políticas públicas, vale lembrar que obras monumentais e subsídios sustentaram a coesão social por muito tempo. Foram também, menos possivelmente, parte do custo que, quando insustentável, acelerou fragilidades. Os historiadores apontam que essa soma de pressões estruturais foi determinante para o declínio. Não um único terremoto político, mas um processo de erosão por múltiplas frentes. Há nuances temporais a preservar. Muitos desses elementos que descrevemos são características do auge de Roma, no século II d.C., e se mantiveram ou transformaram ao longo dos séculos seguintes. A queda que a história registra como o fim do Império Romano do Ocidente é, em grande medida, o resultado de tendências de longo prazo mais do que de um único dia cataclísmico. Quando dizemos que a nona atendia cerca de 200.000 pessoas, que os aquedutos traziam milhões de litros por dia, que o Coliseu acomodava dezenas de milhares, que o hipocaustum aquecia vastos complexos e que a população escravizada podia chegar a 30-40%. Estamos referindo-nos a condições que, mantidas e modificadas por séculos, criaram um ecossistema humano de alta complexidade e alta vulnerabilidade. Se há uma lição moderna imediata, é a seguinte: a tecnologia e a engenharia tornam possíveis grandes realizações, mas não eliminam custos sociais, institucionais e econômicos. Sistemas complexos, sejam aquedutos, redes elétricas ou cadeias de abastecimento globais modernas, exigem manutenção, instituições confiáveis e capacidade de adaptação a choques. A grandiosidade de uma infraestrutura pode esconder dívidas invisíveis. Ainda assim, é impossível olhar para Roma sem admiração. A capital do Império era um laboratório de soluções urbanas, que servem de inspiração até hoje. Termas públicas, edifícios em concreto, estradas que duraram séculos, uma rede de distribuição de grãos em escala nunca vista antes. Tudo isso demonstra a capacidade humana de organizar sociedades massivas. A contradição é que estas mesmas capacidades e conquistas, sem as estruturas sociais e econômicas alinhadas para sustentá-los, podem tornar-se pontos sensíveis quando o ambiente muda. Ao fechar este passeio por ruas de pedra, por aquedutos e mercados, não caia na tentação de aceitar uma explicação simples para a queda. Não existiu um só dia em que Roma tombou como num castelo de cartas. O que existiu foi um entrelaçar de fragilidades, logísticas, sociais, econômicas, militares e institucionais, que em conjunto reduziram a capacidade do império de responder a choques e de se regenerar. Em grande parte, os historiadores concordam que essa multicausalidade é essencial para entender o processo. Fica então uma pergunta para você levar para casa. Quais estruturas da nossa sociedade hoje podem parecer invencíveis? E, ao mesmo tempo, conter sementes de fragilidade que só o tempo revelará. Comente abaixo qual das fragilidades que mostramos te surpreendeu mais. A dependência do grão, o custo da manutenção, a economia escravista, a pressão nas fronteiras ou o pacto político do pão.
e do espetáculo. Se gostou dessa viagem, pela história real por trás da queda de Roma, compartilhe com alguém que também se interessa por grandes civilizações e se inscreva para não perder as próximas explorações. Obrigado por caminhar por estas ruas antigas comigo. Que a admiração pela engenharia não nos impeça de ver os limites humanos que acompanham toda a grande obra.